Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quinta, sejam bem-vindos à minha casa, sejam bem-vindos a mais uma aula de química. Espero que você esteja bem, espero que você esteja aí estudando, revisando, fazendo exercício, só coisa boa para essa quinta. Tá muito frio por aí? Me conta, de onde vocês são? Tá frio, tá calor? Como é que tá o negócio por aí? Aqui no Rio já fez mais frio, tá friozinho, né? Mas semana passada estava bem frio. A gente não está acostumado aqui com o inverno, né? Para a gente tudo é frio. Mas e por aí, como é que vocês estão? Bom, Vasco, Vasco, gente. Vou falando volta esse final de semana, né? Tá frio, galera. A Rayana falou que tá frio aqui. Minas Gerais está gelado. Na Bahia tá frio, não é possível, Ju. Na Bahia tá frio. De onde você é na Bahia? Ju, você sabia que eu sou fã? Vou contar uma curiosidade, né? Você sabia que eu sou fã de Saulo Fernandes? Saulo é sensacional. Você gosta, Ju? Você já foi a show de Saulo aí na Bahia? Já encontrou Saulo por aí comendo um acarajé? A Leandra tá falando que até gripou, sem costume com esse frio. No Pará tá frio, caramba! Então tá fazendo frio. Então né, eu posso, tenho propriedade de fala para falar que tá frio, né? Bom, é isso. É, Salvador tá uma geleira. Caramba! Nem esperava isso de Salvador, Maurício. Bom, Salvador 20. Gente, muita gente de Salvador, que legal, muita gente da Bahia. Parnaíba 28. Ai, que maravilha, né? Calor, gente, é tudo para as pessoas ficam felizes com calor, né? Bom, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. Na verdade, é um assunto mais fácil. Vamos dar uma relaxada, né? Dessa pauleira aí de soluções, titulação. Na semana passada eu fiquei muito feliz, eu saí da aula muito feliz, porque vocês participaram, pareceu que todo mundo entendeu, que a maior parte tinha entendido o que a gente estava falando, né? E aí a gente chega numa aula mais relax, mais do dia a dia. Parece que não pelo nome, parece que não pelo começo da aula, mas vocês vão entender aí que não é para se desesperar, tá? Propriedades coligativas. Primeiro, propriedade coligativa está relacionado muito com o teu dia a dia, né? Quem aqui nunca escutou falar assim: ah, vou fazer um churrascão lá em casa, vou colocar as bebidas no gelo, e quando eu colocar as bebidas no gelo, eu vou botar um pouquinho de sal, né? Que as bebidas vão gelar mais rápido, né? Quem nunca ouviu falar isso está vivendo errado. Tem que aí pensar que quando você vai fazer ali, botar lá coquinha, cervejola, um negócio lá no gelo, você coloca salzinho ali.
para gelar mais rápido? Será que a explicação é essa? Será que a explicação do gelar mais rápido tem a ver com sal? Será que não tem a ver com o derretimento do gelo? É isso que a gente vai conversar hoje. Por exemplo, se eu coloco uma água agora para esquentar no fogão. Coloquei lá uma água para esquentar no fogão. Vai chegar um momento, daqui a pouquinho, ela vai começar a ebulir, a passar do estado líquido para o estado gasoso. Você acha que se eu colocar a água com uma colher de açúcar, misturei lá a água com uma colher de açúcar e coloquei para esquentar, você acha que vai evaporar, vai ebulir na mesma temperatura ou no mesmo tempo que a água pura? Água com açúcar, água com sal, e estou falando de ponto de ebulição. Não. O que que você acha? O que que você acha que vai demorar mais ou vai precisar de uma temperatura maior para evaporar? A água pura ou a água com açúcar? A água com açúcar. Então, na verdade, o que a gente está conversando sobre o congelamento lá do gelo, o ponto de ebulição da água, são propriedades das substâncias que vão ser alteradas se eu adicionar alguma coisa. Então, olha o que eu escrevi para vocês. Propriedades coligativas são propriedades que, com a adição de um soluto não volátil a um solvente, a solução tem essa alteração, né, de propriedade. Então, pensa comigo. Se eu estou falando de soluto, você lembra da semana passada? O que é um soluto? O que é um solvente? Lembra que soluto mais solvente junto forma uma solução, né? Então imagina que eu pegue a água, que é o nosso solvente, e jogue o sal, e jogue açúcar, e jogue álcool, e jogue, né? Eu estou falando da adição de um soluto a um solvente que é a água. Ponto. Entendemos que é sobre isso que a gente está dizendo. E que essa adição desse soluto modifica as propriedades da solução. Ok, Carol, entendi. Mas o que é um soluto não volátil? Se eu pegar agora uma acetona, sabe a acetona que tira esmalte? Deixar ela aqui aberta e começa a dar aula para vocês. Aula, 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 aula. Daqui a 40 minutos eu olho para a minha solução, para a minha acetona, perdão. Você acha que vai ter lá a mesma quantidade de acetona que eu coloquei há 40 minutos atrás? Não, ela vai ter evaporado. Vamos usar uma palavra melhor? Ela vai ter volatilizado. Qual é a diferença, Carol, de evaporar, de ebulir para volatilizar? Eu mexi na temperatura que a acetona estava? Não. Eu não aqueci, eu não mexi na temperatura. Ela evaporou porque ela tem uma volatilização diferente das outras substâncias. Então, pensa, volatilizar tá na mudança de estado físico sem eu mexer na temperatura. Agora, se eu deixo o sal aqui, deixei o sal, fui viver a minha vida aqui contigo 40 minutos de aula. Quando acabarem os 40 minutos, você concorda comigo que eu vou ter a mesma quantidade de sal? Se fosse açúcar, a mesma quantidade de açúcar, eu vou ter a mesma coisa. Por quê? Porque são solutos não voláteis. Eles não mudam de estado físico sem uma mudança de temperatura. Então, quando eu estiver falando de propriedade coligativa, eu estou falando de um soluto não volátil. Exemplo de solutos não voláteis, né? Sais, o açúcar, né? Entre outros. Aí,
A primeira coisa que eu escrevo é o seguinte: esse soluto pode ser iônico ou molecular. Aí você, que já é nosso aluno desde fevereiro, sabe que você já teve essa aula e que um soluto iônico, uma coisa iônica, é quem tem uma ligação iônica. O que é o iônico? Metal mais ametal ou metal mais hidrogênio. Esses são os meus solutos iônicos. Lembra que iônico tem a ver com íon. Eu vou ter dissolvido ali íons, carga positiva e carga negativa. Já o meu composto molecular, eu tenho ligações covalentes. Ametal mais ametal ou ametal mais hidrogênio. Eu não tenho íons. E não, então não tem íons. Eu não tenho íon no iônico e no covalente. E o que caracteriza, então, Carol, um soluto não volátil? Na verdade, o que caracteriza a mudança de ponto de fusão, ponto de ebulição? A quantidade de partículas dissolvidas. Quer ver? Olha para cá. Olha para o K2SO4. O K2SO4, quando colocado na água, ele vai virar íon. Que íon, Carol? Eu estou te dando uma dica. K é metal. Não lembro dessa aula. Vai estudar, hein? K é metal, né? O SO4 é o resto. São ametais. Quando eu coloco aquilo em água, eu vou formar, eu vou produzir, eu vou ter 2K mais e um SO4. Aí eu já estou te dando uma dica. É o metal do resto. É o metal do resto. K2SO4. Cara, eu não sei fazer isso. Pro Enem, tu não precisa saber a carga. Vai na quantidade, tá? Vai na quantidade. Quantos Ks tu tem? Dois. Dois Ks. Quantos SO4, que é o resto, tu tem? Um SO4. Então, olha a pergunta que eu vou te fazer. Quantas partículas dissolvidas você vai ter? Duas, mais uma. Lembra do número da frente. É a quantidade de mols. Então, na verdade, o que tu tem são 3 mols de partículas dissolvidas. São 2 do potássio e um sulfato. Então, se eu coloco essa parada em água, eu vou ter 3 mols de partículas dissolvidas. Só que isso só acontece porque tu tem metal e ametal. Metal e ametal, porque é iônica. Iônica. Agora, se eu faço isso aqui, ó, vem comigo para tu acompanhar. C6H12O6. E aí eu vou para a prática, eu vou para a questão do Enem. Olhei para isso aqui. Olhei para isso aqui. Tem algum metal? Me responde, estou acompanhando você aqui. Tem algum metal? Não, não tem nenhum metal. Então, de cara, você já vai me dizer que eu não vou formar íons. Eu tenho uma A metal mais hidrogênio mais A metal. A minha ligação é uma ligação covalente. Não há íons. Então, se eu coloco isso aqui em água de novo, olha o que eu vou te contar. Continua sendo C6H12O6.
Eu não separo nada. Então, olha a pergunta que eu te faço. Olha a pergunta que eu te faço. Quantos mols de partículas dissolvidas a gente vai ter ali? Um. Eu tenho, então, um mol de partícula. Se você está entendendo, você vai entender mais ainda agora. Qual dos dois, se colocados na mesma concentração, vai alterar o ponto de fusão ou ponto de ebulição da água? Os dois alteram. Qual dos dois, colocando isso ou colocando isso, vai ter uma maior alteração no ponto de fusão ou de ebulição da água? Quanto maior o número de partículas dissolvidas, mais mudança eu tenho nessa propriedade. Tá? Bruna, vai entender agora. Imagina que eu peguei água. Deixa eu ir para um exemplo. Crioscopia. Crioscopia. Vamos lá. Primeira coisa. Bruna, fica aqui comigo que tu vai entender agora. Ó, água pura. Primeiro, crio. O que que tu lembra de crio? Crio é o quê? Frio. Então, crio. Opa. Crio é frio. Já escutaram falar de criolipólise? É meio que um negócio que você congela a gordura e E aí, empreendedor, quer vendendo cartão e receber no mesmo dia com a menor taxa do Brasil? Com a T2 do Tom, você pode. Receba direto na Super Conta, a conta 100% digital e gratuita do Tom. Aceita Pix direto na maquininha, com o chip 3G e internet gratuita. E o frete é grátis para todo o Brasil. Tudo isso com taxas a partir de 0,74. Clica no link e peça já sua maquininha. está fazendo 20 graus. A minha água está líquida aqui. A água que eu estou bebendo está líquida. Se eu coloco ela no meu congelador, quando ela chegar a 0 grau, ela vai virar sólida. Congelamento. Então a água congela a 0. Aí eu fui lá e coloquei glicose. Glicose. Quero ver se você lembra. Qual é a fórmula molecular da glicose? Você tem que saber isso pela biologia. Qual é a fórmula molecular da glicose? C6, a gente acabou de falar dela. H12O6, tá bom? Primeira pergunta que eu te faço. É iônico ou é covalente? Eu estou indo bem devagarzinho. Não está complexo ainda. Então, se esforça um pouco, fica aqui comigo para a gente chegar. Me responde. É, é iônico ou é covalente? É covalente, não tem íon nenhum. Então, se eu tenho um mol, opa, se eu tenho um mol ali, quando eu colocar em água, eu vou ter um mol. Minha primeira pergunta que eu te faço. Vai mudar o ponto de congelamento da água? Com certeza. A água pura é pura. Se eu coloco um soluto que não vai ebulir, eu mudo o ponto de congelamento. Olha que loucura. O ponto de congelamento vai a menos 1,86. Eu preciso de um freezer mais potente para congelar, porque agora eu adicionei um soluto não volátil
que mudou a minha propriedade de congelamento da água. Se a água congela a zero, se eu coloco algo ali, eu vou congelar mais dificilmente, né? Então eu preciso de uma temperatura mais baixa. Estão comigo? Estão comigo? Aí eu te pergunto o seguinte: e se eu coloco 2 mols? Ó, aqui eu coloquei um só. Aí eu vou lá e coloco 2 mols. Eu não estou aumentando o número de partículas? Se eu estou aumentando ainda mais, você concorda comigo que o ponto de congelamento vai ser ainda menor? Eu vou precisar de um freezer mais potente ainda. Lembra que menos 1,86? Ai, Bruna, perfeito, viu? Eu não falei que você ia entender? A água com açúcar demora mais a congelar. Na verdade, não demora mais, né? Porque para chegar na temperatura menor, demora mais tempo. Eu chego primeiro no zero para depois chegar a menos 1,86. E aí? E aí? Foi? Viu, Emily? Sim, perdão. Epa, falando de frio. Foi? Foi mesmo? Só para eu ter certeza que foi. Deixei cair aqui, que eu tô acompanhando vocês falarem, deixei meu celular voar longe. Se liga. Se liga em mim, tá bom? Mudei agora o assunto. Assunto não, é o mesmo assunto, mas mudei os compostos. Botei NaCl em água, tá bom? Coloquei, tô pensando aqui, C5H12 em água. Eu vou fazer questões, fiquem tranquilos. Coloquei. Vai junto comigo. NaCl é iônico ou covalente? É papum, vai. NaCl é iônico ou é covalente? É um metal e um ametal. É iônico. Já sei de cara, então, que eu vou separar essas paradas. Na e Cl. Separo. Aqui, ó. Shaft. Aqui eu tenho um. Aqui eu tenho um. Aqui é metal, aqui é hidrogênio. Papum, vai. Aqui é covalente. Vou separar? Não. Adivinha? C5H12. Qual é o meu número total de partículas ali? 2. Qual é o meu número total de partículas ali? 1. Aí eu te falo que a água pura congela zero. A água com o sal congela -3. A água com o C5H12 congela a -2. Qual foi mais difícil de congelar? A água com sal, porque eu tenho mais partículas dissolvidas ali. Você entendeu? E eu pulo lá para o Enem. 2018. Questão número 1 do teu material. Verde não, perdão, esqueci, não vou usar mais. Olha aqui. Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido, utilizando-se caixas de isopor, contendo gelo. É a última questão disso que caiu no Enem, tá bom? Contendo gelo e um pouco de sal grosso, comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo, com, consequentemente, formação de líquido e resfriamento
das bebidas. Não vou usar mais verde, galera, pode ficar tranquilo. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da. Você leu essa questão, você está falando de gelo com sal. Todo sal é um composto iônico. Todo composto iônico é um soluto não volátil, né? E aí? Se eu estou falando de um soluto não volátil, se eu estou falando, né, de água, de temperatura e tal, e aí? O que vocês acham que é? Vamos ler? Letra A. Variação da solubilidade do sal? Eu mudo. Eu consigo aquecer, olha, aquecer, gelar minha bebida mais rápido porque eu mudo a solubilidade? Não. Alteração da polaridade da água? Todos, todo sal é polar também. Então não é isso. Elevação da densidade, modificação da viscosidade ou diminuição da temperatura de fusão do líquido. É a diminuição da temperatura de fusão do líquido. Eu mudo a temperatura porque eu adicionei um sal, um composto não volátil. Foi? Viu? Fiz a questão do Enem. Vocês estavam desesperados para eu fazer. Falei que eu ia fazer? Calma, falta muito para a aula acabar. Agora, vamos lá. Se eu modifico o ponto de congelamento, eu também vou modificar o ponto de ebulição, não é? Se eu evaporo a zero, se eu coloco sal, eu vou evaporar a zero também? Não. Eu estou mudando, né? Aí, vem aqui. É o estudo. Aí o nome disso é ebullioscopia, de ponto de ebulição, né? Aí eu vou lá. É o estudo da elevação da temperatura pela adição do soluto. Aí vamos lá. Vamos comparar? No meu experimento 1, o meu ponto de ebulição da água é 100 graus. Água pura, né? A gente está acostumado. 100 graus. No meu experimento 2, eu coloquei NaCl numa concentração de 0,5, aumentei a temperatura. Claro, eu adicionei um soluto não volátil. O NaCl, aí vamos lá, ele vai se tornar, vou passar para baixo, tá? Ó, o NaCl, a gente falou isso já, vai virar Na mais e Cl menos. Tá lá. Na mais e Cl menos. Aí eu vou subir de novo. No meu experimento 2, eu também coloquei NaCl. Só que agora eu coloco uma quantidade maior. 1 mol ao invés de meio. Responde para mim. Vai alterar mais ou menos se eu estou colocando mais quantidade? O meu ponto de ebulição aumenta ainda mais. Vai para 101. Estão entendendo? No meu experimento 3, o meu ponto de ebulição cai. Mesmo eu colocando meio igualzinho de cima. Por quê? Carol,
Estou comparando agora o 1 com o 3. O 1 com o 3, eles têm a mesma quantidade. Por que que o meu ponto de ebulição é menor? Porque o meu soluto é um soluto covalente. Então, quando eu pego, ó, fazendo uma comparação, eu coloquei meio disso. Se eu coloquei meio disso, eu vou ter meio aqui e meio aqui. Eu vou ter um total de 1. Só que se eu pego a sacarose e coloco ela em água, ela continua sendo sacarose. Beleza? Se eu coloco o meio aqui, quanto eu vou colocar aqui? Quanto eu vou ter aqui se eu tenho de 1 para 1? Meio também. Quem vai modificar mais? O de 1 ou o de meio? O de 1. Por isso que mesmo que eu coloque a mesma concentração, eu modifico menos a minha temperatura, porque eu tenho menos partículas dissolvidas. Para fechar, meu último aí, ó, o CaCl2, é o que muda pra caramba. Olha lá. Ele também é iônico. Ele também é iônico. E aí, o CaCl2, quando colocado em água, me fala aí, o que que eu faço mesmo? Quebro ali, cálcio mais 2 Cls. Eu tenho meio aqui e 2 vezes meio aqui. Eu tenho um total de partículas de 1,5. Foi ponto de congelamento? O Enem não vai pedir, como não pediu, você viu. Questão de propriedades coligativas não falam no Enem sobre conta, sobre você fazer isso aí que eu estou te fazendo. Eu estou falando para você, eu estou falando para você que muda. O principal é você entender que muda o ponto. Foi ou não foi? Geral foi? Posso mudar de assunto agora? Vou vir para cá. Na verdade, é ainda propriedades coligativas. Nossa aula é só isso. Já estudaram na biologia osmose? Já estudaram osmose na biologia? Osmose na biologia é a passagem do solvente do meu lado. Vamos lá. Primeiro, imagina que eu tenho duas soluções. Vou escrever, tá? Que eu não consigo não escrever. Calma aí que a professora hoje está com muito esse computador aqui. Imagina que eu tenha duas soluções separadas por uma membrana semipermeável. Imagina que eu tenha essa solução 1 aqui, vou chamá-la de 1, vou chamá-la de 2. Eu vou dizer que eu tenho uma concentração aqui de 0,5 molar e uma concentração aqui de 1 molar. Vamos ver se tu prestou atenção nas minhas aulas. Qual é das duas a mais concentrada? Qual das duas soluções é a mais concentrada? A de maior número, né? A de 1 molar. O que é a osmose? A osmose é a passagem de solvente da minha solução menos concentrada para mais concentrada, a fim de fazer uma coisa que eu chamo de diluição. Então, a osmose
Olha o que eu escrevi aqui. Osmose é a passagem do solvente, da água, do álcool, do solvente, do lado menos concentrado para o mais concentrado, a fim de diluir, a fim de diminuir aquela concentração. Só que, cara, tu imagina que se isso acontecesse para sempre, eu ia ter osmose para cá, para lá, para cá, para lá, para lá, para cá, o tempo inteiro. Então eu preciso controlar essa osmose. O nome desse controle, né? Para controlar, ó, eu tô passando o solvente para lá, mas vai ter um momento que eu preciso entrar em equilíbrio. Então eu preciso aí controlar essa osmose. O nome do que controla é pressão osmótica. A pressão osmótica é quem controla a osmose. Pensa assim, tá bom? Até ficar em equilíbrio. Aí tu imagina, olha como você aprendeu, que eu chegue aqui na minha solução 2 e coloque sal. Adicione sal, lindos. Maravilhosos. Se eu estou adicionando sal, eu estou adicionando um soluto não volátil. O que que eu vou estar fazendo com a concentração? Aumentando. Se eu estou aumentando a concentração, você concorda comigo que se eu estou aumentando a concentração, a minha osmose começa aceleradona? Começa a acontecer aqui, ó, pra caraca. Você concorda comigo? Que se eu estou aumentando a concentração, eu estou aumentando a osmose. A osmose começa a acontecer pra caraca, porque eu aumentei a concentração com a adição de um soluto não volátil, que não evapora. Se eu aumento a osmose, o que automaticamente o meu sistema faz? Aumenta a pressão osmótica para controlar essa osmose descontrolada. Então, a adição de soluto não volátil aumenta a osmose. Logo, a pressão osmótica é aumentada. Porque se a osmose começa tarando ali, acontecendo pra caraca, eu preciso ter algo para controlar. Então, a minha pressão osmótica controla essa osmose. Então, a adição de um soluto não volátil automaticamente aumenta a osmose e automaticamente aumenta a pressão osmótica. Foi. Tira um printão aí, que eu não deixei hoje nenhum, né? No final eu deixo, tá? Todos. Eu vim pro último. O meu último. O meu último. Parece difícil, mas não é. Primeira coisa, eu vou deixar, depois eu vou parando, e você vai tirando print, pode ser? Porque eu escrevi no negócio inteiro, não apaguei nada. Você não tirou nenhum print. Aí eu vou deixar tu tirando um print no final com tudo, tá? A tonoscopia, né? A tonoscopia é a última propriedade. E a tonoscopia, ela fala sobre a diminuição da pressão de vapor. Carol, mas eu não sei nem o que é pressão de vapor. Como é que eu vou entender o que é a diminuição na pressão de vapor?
Primeira coisa, já fizeram arroz? Que você coloca o arroz lá, né? Coloquei para fazer, não sei o quê, e aí eu tampo a panela de arroz. Eu tô te dando um exemplo mais clássico. Tampei a panela de arroz. A água que estava ali no arroz, ela vai começar a evaporar. Só que a panela tá tapada. Você concorda que esse vapor fica entre a tampa da panela e o arroz? Esse vapor fica ali. Esse vapor, não, claro que eu estou falando de pressão de vapor em sistemas fechados, por isso que eu estou te exemplificando com arroz. Eu tenho o arroz e a água sobe. O vapor de água sobe. Esse vapor fica preso entre a tampa e o arroz. Você concorda que esse vapor está fazendo uma pressão? Isso é pressão de vapor. Enquanto eu tenho um sistema fechado, o meu líquido começa a evaporar. Esse vapor faz uma pressão sobre o líquido. Pensa que é desse jeitinho. Se eu tenho, se eu tenho muito vapor, responde para mim. Se eu tenho muito vapor, eu vou ter uma pressão de vapor alta ou baixa. Se eu tenho muito vapor, a minha pressão de vapor é alta. Beleza. Agora, imagina que eu pegue a água, agora é uma comparação. A água pura e pegue água com sal. Começo a aquecer. Foguinho aqui, foguinho, foguinho, foguinho. Tapo essa panela. Tapo essa panela. Começa a marcar. Tempo 1, temperatura 1. Tempo 2, temperatura 2. Tem que, para comparar a pressão, eu preciso comparar na mesma temperatura e no mesmo tempo, né? Aí eu chego no tempo 3 e na temperatura 3 e vou lá medir a pressão. Óbvio que eu vou ter, vou falar que vapor é amarelo, tá? Que eu vou ter vapor aqui e que eu vou ter vapor aqui. Qual vai ser o maior? Qual vai ser a minha solução de maior vapor? Nem vou falar de pressão ainda. Na mesma temperatura, no mesmo tempo, qual dos dois vai ter evaporado mais? Qual dos dois vai ter evaporado mais? A água pura ou a água com sal? A água pura. No mesmo tempo. Não, não. Lembra que o sal é um soluto não volátil. Vai demorar mais a evaporar. Se vai demorar mais a evaporar, eu vou ter menos vapor aqui e mais vapor na água pura. Se eu tenho mais vapor na água pura tem maior pressão de vapor do que a água com sal. Foi? Foi mesmo? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui embaixo. Para a gente fechar a aula. Tonoscopia é esse aumento da pressão de vapor, tá? Para a gente fechar a aula. Eu tenho éter etoxetano. Tá aqui, desenhei ele. Parece um morcego. Eu tenho etanol. Desenhei ele, tá ali. E tenho água.
Agora eu estou fazendo uma comparação entre os três, tá? Aí eu te pergunto, qual dos três tem, olha a pergunta, a maior pressão de vapor? Primeira coisa que você tem que lembrar, né? Maior pressão vai ser aquele que tiver mais vapor. Qual dos três é o mais difícil de evaporar? A água, o álcool ou o éter? Responde o que você acha. Vai. A água, o éter ou o álcool? Qual dos três vai ser mais difícil de evaporar? A água. Se a água, se a água é a mais difícil de evaporar, ela vai ser a que vai ter menos vapor. Logo, a sua pressão de vapor é o quê? Menor. Você entendeu? Você está pronto para fazer qualquer questão do Enem. Aí o Thiago me perguntou aqui. Não, Thiago, não tem a ver com densidade, tem a ver exatamente com o que eu falei. Só que se eu adicionei sal, eu estou mudando essa propriedade da água. A propriedade da água é o ponto de ebulição, pela adição de um soluto não volátil. Vamos lá. Vou deixar você tirar print. Vou desde o começo. Vai. Print time. Vai. Primeira coisa. Vai. Primeiro. One. Olha eu no inglês. One. Two. Three. Four. Five. Six. Só falta eu esquecer o bônus. Seven. Eight. Kisses. Gente, um beijo. Good evening. Se cuidem. Boa semana. E até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world.